Programa Sociedade Solidária de volta, hoje dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia em que o país homenageia Zumbi dos Palmares, um dos grandes heróis da nossa história. O programa Sociedade Solidária recebe o professor José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, que compartilha conosco a experiência dessa instituição. Logo nós continuamos a conversar, antes temos um convite muito especial a fazer a você que acompanha o nosso programa. Vem aí a ONG Brasil 2013, o maior evento de responsabilidade social do nosso país. Engajamento social, oficinas e seminários profissionais reunirão mais de 500 ONGs brasileiras em 15 mil metros de exposição. Faça já o seu credenciamento em ongbrasil.com.br, dias 28, 29 e 30 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. A entrada é franca. Realização da UBM Brasil e o apoio da LBV. Falando então a respeito da igualdade racial, qual seria, na visão do senhor, uma prioridade no Brasil para a questão da promoção da igualdade racial? Eu acho que nós precisaríamos todos reconhecer de uma vez por todas que a diversidade é um valor que nos unifica, porque nos torna um. Nós somos o único povo do mundo tão misturado, né, e que dá certo. Não são tantos os povos que são misturados que dão certo. Nós somos um povo miscigenado, em que essa mutação produziu um povo novo, né? Então, um povo que samba, um povo que tem alegria, um povo que vai para as ruas, um povo amante da paz, um povo ordeiro, um povo trabalhador, né? E um povo que tem uma generosidade muito grande, porque recebeu a todos e tratam todos aqui com muita dignidade. Então, esse é um valor do Brasil e dos brasileiros. E os brasileiros que compõem esse conjunto de indivíduos são os brasileiros negros, são os brasileiros brancos, são os brasileiros indígenas. Então, a diversidade precisa ser entendida por nós como alguma coisa que nos torna único, alguma coisa que nos torna competente, que nos torna competitivos, que nos torna diferentes, e por isso nós precisamos internalizar isso como um valor importante para todos nós brasileiros. E a partir disso, fazer com que essa diversidade, que é estrutural em cada um de nós, seja uma diversidade que esteja disponibilizada, que esteja colocada em todos os ambientes sociais do nosso país. Então, vai ser muito importante que um dia isso seja tão importante para cada um de nós, de modo que nós nos incomodemos se no nosso ambiente esse Brasil de miscigenados não esteja representado. Então, eu acho que se nós conseguirmos colocar isso como um tema importante na nossa agenda, talvez para os próximos 10 anos, ou ao final dos próximos 10 anos, nós teremos um país que fará da sua diversidade um grande produto para fazer com que o país seja melhor e a vida das pessoas seja cada vez mais digna. Bom, então o senhor chamava atenção para a necessidade de nós ampliarmos esse reconhecimento, né, Sim, do valor sim, da diversidade sim. cultural, étnica do Brasil e incorporar isso cada vez mais na realidade do dia a dia dos brasileiros. E que tipo de medidas, na visão do senhor, poderiam ou deveriam ser implementadas, discutidas pela sociedade, para a gente conseguir, então, atingir esse objetivo? Nós viemos, por exemplo, das discussões da Conferência Nacional da Promoção da Igualdade Racial, muitos debates foram realizados em todo o país a respeito desse tema. O país também está implantando esse Sistema Nacional de Promoção da Igualdade, assim como já existem também sistemas no campo da saúde, no campo da assistência social. Nesse cenário, como o senhor vê medidas, ações que auxiliariam o país a avançar mais rápido rumo a uma sociedade mais igualitária, onde os indicadores sociais não fossem tão desfavoráveis para uns em detrimento de outros? Eu acho que são vários os aspectos e várias as ações, não tenho dúvidas. Mas, a mim, me parece claro que dois aspectos da vida social poderiam trazer uma contribuição muito importante. A primeira delas é de que nós temos muitos obstáculos que impedem, por exemplo, que esse público ascenda ao mercado de trabalho, né? Imagine você e seu telespectador que, apesar de ser 52% da população, nós não temos um presidente de empresa negro no nosso país. Se você pegar as 2.000 maiores empresas desse país, né, que seguramente estão entre as maiores do mundo, nós não temos um homem, não temos uma mulher negra na presidência e nem na vice-presidência, nos escalões de direção dessas empresas. Então, eu acho que o mercado de trabalho é um espaço e um ambiente em que a gente precisa fazer com que essa diversidade esteja representada. E seja no espaço corporativo público, porque o governo é um dos grandes contratantes, não é? E seja no mercado
corporativo privado, que as empresas privadas são grandes contratantes, mas infelizmente o negro não aparece em cargos de prestígio, de direção, de decisão. E um outro ambiente, numa outra dimensão que eu imagino que seja importante fazer uma intervenção, é nessa representação dessa diversidade que nós estamos conversando. Se nós estamos dizendo que somos um país diverso, de negros e brancos, indígenas e tantos outros, então essa diversidade tem que fazer parte da estética nacional, não é? E quando você vai fazer um mergulho na apresentação ou na representação da estética nacional de um país miscigenado, você vai ver que essa miscigenação não está presente. Tomemos como exemplo, por exemplo, não é? O Salão de Frankfurt, né? O Salão do Livro de Frankfurt. Como é que pode um país miscigenado, com 52% de brasileiros negros, ir para uma atividade dessa natureza, levando 70 dos seus representantes e somente um negro, né, entre esses? Será que é possível imaginar que um país da democracia racial e de um país que valoriza a sua diversidade em todas as dimensões, é possível imaginar que a estética representativa desse país seja branca, quando nós somos um país miscigenado de negros, indígenas e brancos e tantos outros? Então, se nós, compreendendo isso como um valor e entendendo isso como alguma coisa muito importante para o aprimoramento do nosso país, nós nos preocupássemos em fazer com que essa diversidade do Brasil real, não é, estivesse em todos os espaços da comunicação social no Brasil e principalmente no exterior, nós estaríamos contribuindo muito para fazer a aproximação desses dois Brasis que hoje estão totalmente apartados. Bom, além dessas medidas, um outro assunto amplamente discutido referente à igualdade racial foi a discussão de um projeto de lei que está tramitando. Queria que o senhor esclarecesse para nós a respeito desses debates que estão ocorrendo em torno desse projeto que vem introduzir novidades no que diz respeito à representação política dos brasileiros. Pois é, esse projeto ele é muito atual e muito interessante porque, de novo, ele repassa e perpassa essa discussão toda das distorções socioeconômicas e raciais do nosso país e ele procura apresentar soluções possíveis. Como é que a gente pode tentar igualizar isso? Como é que a gente pode tentar tirar esses equívocos do passado? E é nessa perspectiva que vieram as cotas ao longo desses 10 anos, mas que agora também está colocada uma perspectiva para o país debruçar sobre ela. Qual seja, olha, a expressão da participação e da representação social de qualquer povo é o seu Congresso Nacional. E esse Congresso Nacional precisa ser também representativo dessa representação, inclusive racial do país, ou dessa representação étnica do país. Então, se nós temos um Congresso em que dos 513 deputados, somente 6 são negros, tem um problema muito sério na estruturação do exercício do poder no nosso país. Se nós temos um Senado em que dos 91 senadores apenas um é negro, num país em que 52% se autodeclara negros, é lógico que nós estamos diante de uma distorção terrível. Então, o que fazer para amenizar, para superar ou para solucionar esse problema? Então, nós temos sendo conduzida no Congresso um projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, definindo que, por um prazo de pelo menos 10 anos, deveríamos ter uma cota de negros, não é? 10% ou 20% de negros, para que dessa maneira nós pudéssemos minimamente tentar equilibrar alguma coisa que hoje é totalmente distorcida e que, em decorrência disso, parte dos brasileiros, que são os negros, não participam. Bom, o assunto prossegue em discussão, né? Polêmico. Certamente esse e outros assuntos demandariam muitos programas para a gente poder debater. O programa caminha para o encerramento. Agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade pela presença do senhor aqui. Cumprimentamos também em nome do diretor-presidente da instituição, o jornalista Paiva Neto, por essa década de serviços prestados à sociedade brasileira. É inclusive dele uma afirmação que eu extraio aqui do artigo Educação afasta o racismo, que aliás tem tudo a ver com a proposta da Faculdade Zumbi dos Palmares. Ele afirma o seguinte: evidenciar o respeito às diferentes etnias pavimenta a vivência pacífica entre seres humanos e nações. E é tudo que nós queremos, uma vivência de paz, uma convivência harmoniosa entre todos, que surge a partir de que esse tema seja colocado em debate, que se evidencie o respeito às diferentes etnias. Com essa mensagem, nós finalizamos o programa de hoje, abrindo também, professor José Vicente, para as considerações finais do senhor. Eu queria, primeiramente, dizer da minha alegria de poder participar desse programa e tantos outros dessa casa, não é?
de educação, dessa Casa do Conhecimento, dessa Casa da Comunicação, que é a LBV. Agradecer a gentileza, a deferência e o apoio da LBV a todas as nossas atividades. E o Mandela diz também, da mesma maneira, ele diz que ninguém nasceu odiando. Não é? E se uma pessoa aprendeu a odiar, ela também pode aprender a amar. Não é? Então diríamos que, para essa perspectiva da intolerância, todos nós podemos aprender a respeitar, a amar e tratar com dignidade e respeito aquele que está ao nosso lado. E esse dia, que é o Dia da Consciência Negra, que é o dia de uma reflexão de que maneira podemos fazer isso cada vez melhor, é um ótimo momento para a gente começar essa nova postura, essa nova atitude, que seguramente vai nos deixar mais satisfeitos, mais inteiros, não é? E vai permitir que o outro ao nosso lado se sinta dignificado. Sem dúvida. Agora é o nosso compromisso de fazer a nossa parte também na construção de uma sociedade onde a igualdade racial seja uma realidade vivida por todos. O programa Sociedade Solidária vai ficando por aqui. Nesta edição, conversamos com o professor José Vicente, reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. E esse tema, os avanços e desafios do Brasil na promoção da igualdade étnica, é muito amplo. Nós voltaremos a falar sobre ele em futuras edições. A você, nossa amiga telespectadora, nosso amigo telespectador, nosso muito obrigado pela audiência e até o próximo Sociedade Solidária.